Existe um serviço na internet, um site chamado Connection String, então eu vou digitar aqui connectionstring.com. E aqui nós vamos descobrir, através, veja só, do banco de dados Access, qual é a string de conexão que eu quero. Então não estou utilizando um banco de dados ACCDB, então eu estou usando um arquivo MDB. Se descermos um pouquinho, nós vamos encontrar o Microsoft Jet OLED DB 4.0. E aqui está a chave de conexão com uma chave básica, né? Ou simples de conexão com o banco. Nós vamos copiar essa string e vamos colar aqui no nosso projeto. Vou juntar aquela palavra password, apesar de não ter nenhuma, vamos juntar tudo. O mais importante do provider, da conexão que você está abrindo, é passar o caminho de banco de dados correto. Então, como o meu banco de dados está na minha área de trabalho, veja só, eu vou abrir a minha área de trabalho, localizei o meu arquivo, botão direito, propriedades, e nas propriedades do meu banco de dados eu vou copiar aqui esse endereço, que é onde ele está. Venho para cá, a origem vai ser esta aqui, e aí o arquivo ele vai ser dado pelo nome, então barra invertida, e aí eu vou copiar o nome completo dele, inclusive com a extensão teste performance MDB. Então o meu provider, né, a minha abertura, já vai saber qual é o mecanismo que ele precisa utilizar e onde está o banco de dados para fazer a abertura. Normalmente é bom fazer o tratamento de erros nesse caso, mas isso eu faço depois. Acho que nós já temos bastante tempo de aula, 17 minutos, então não quero me prolongar muito. A gente pode fazer isso posteriormente. Abri a minha conexão do banco. Tome muito cuidado para não abrir a sua conexão do banco dentro do while, porque você pode estourar os números de conexões com o banco e aí acabar dando erro. Você tem que até reiniciar a sua máquina para conseguir liberar isso depois. Então eu abro uma única vez e lá no final do meu processo eu tenho que lembrar de dar um mdb.close para fechar a conexão com o banco. Se eu abrir a conexão, eu tenho que fechar por segurança no final. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso SQL. SQL vai ser igual. A rotina, a instrução que faz o insert em um banco de dados chama-se insert. Então vamos lá, insert into tbdados. Você pode escrever em maiúsculo, minúsculo, como você preferir. Então, insert into tbdados. O quê? Eu não posso já passar direto os parâmetros, eu preciso dizer para ele quais são os campos, né, da minha tabela. Então, SQL igual SQL concatenado com quais são os campos que eu vou fazer o insert. Como nós não sabemos de cabeça, eu posso vir até aqui, abrir o meu banco de dados e a partir da abertura do meu banco de dados visualizar o nome das colunas. Vamos entrar aqui na tabela, vou dar 2 cliques nela, tabela data, então nós temos um campo aqui chamado data, vírgula, descrição, vírgula, descrição 2 e descrição 3. Perceba que a descrição, o nome que você vai utilizar aqui dos campos tem que ser exatamente igual ao que está lá no seu banco de dados, senão você vai dar um erro na hora de fazer o update, o insert. Vou fechar. Só que eu não posso dar um insert sem dizer o que eu vou inserir. Então nós vamos colocar agora como argumento SQL igual SQL, concatenado com a palavra values. Vou dar um espacinho aqui antes. E depois SQL igual SQL concatenado com os valores que efetivamente eu vou passar para ele. Só que como nós vamos utilizar as nossas células como referência, eu vou utilizar aqui um outro padrão. Veja só, eu vou concatenar esse parênteses. Quando nós estivermos colocando texto, é obrigatório colocar aspas simples. Como nós já iniciamos a nossa variável lá, eu vou dizer que vai ser w.cells, linha, vírgula, call. Lembre-se, linha vale 2, call vale 1. Então ele vai começar na linha 2 a fazer essa transferência. Ponto value. Ponto value, conforme a aula que o Felipe Alberto gravou lá ao vivo para o Márcio, o parâmetro ponto value, ele é padrão quando você se referencia a uma célula. Então se você não escrever ponto value, ele vai saber, ele vai trazer o valor da célula sem problemas. Então eu vou colocar aqui ponto value, apenas para ficar mais didática a explicação, eu vou trazer o valor da célula com o primeiro argumento, que é a data. E essa data, se eu não me engano, eu também preciso colocar as aspas simples. Eu vou fazer um teste com as aspas simples e depois, se der erro, eu corrijo. Concatenado com as aspas simples, vírgula e próximo campo. O próximo campo vai ser outra célula, a coluna 2.
Então, nós vamos concatenar. Como a coluna 2 é um texto, obrigatoriamente eu vou colocar as aspas simples e vou informar. Eu posso colocar aqui, se eu não me engano também, esse caractere, a trilha, antes da data. Vamos ver se vai dar erro. Eu acho que não. Em todo caso, vamos ficar atentos aí na hora da execução do programa. Vou concatenar isso aqui com w.cells. A linha é a mesma, mas a coluna é igual a coluna mais 1, que é a coluna 2. Ponto value, concatenado com a aspa simples, vírgula, e aqui. A terceira coluna vai ser dada pela instrução. De novo, aspa simples. Vou concatenar isso com w.cells ln, vírgula, call mais 2, porque agora eu quero a terceira coluna, a coluna C, ponto value, concatenado com a aspa simples, a vírgula, e vamos para a última linha. SQL é igual a SQL concatenado com, abro parênteses, aspa simples, fecho, concatenado. Opa, esse parênteses aqui não existe, Alessandro. Por quê? Porque eu já estou usando a vírgula no final e esse parênteses ele abre a instrução do insert e aqui ele fecha a instrução do insert. Então eu só vou precisar ter aquele primeiro parágrafo e não mais os demais, aquele primeiro parênteses. Perfeito. w.cells ln call mais 3.value concatenado com aspas simples, fecho parênteses e ok. Está pronto o meu SQL. Quando eu gravei aquelas aulas do projeto do SQL, o VBA, muitos me mandaram a pergunta, Alessandro, por que você quebra em tantas linhas assim a sua instrução SQL? Fica mais fácil porque eu posso visualizar cada um dos parâmetros que eu estou passando para a função. Então, para comentar, fica mais fácil até eu vir até aqui na frente, colocar uma aspa simples e dizer que este aqui é o campo de data, esse é o campo descrição, este é o campo descrição 2 e este é o campo descrição 3. Então, perceba que eu consigo identificar. Quando houver um erro na minha execução do processo, eu consigo visualizar qual é o problema, analisando a linha que está o comando. Perfeito. Assim que eu fizer esse insert, eu preciso executar isso no banco. Simplesmente eu vou digitar rs.open rs.open sql,mdb. Literalmente eu estou dizendo para o meu record set, record set, você vai ser aberto e vai executar a minha instrução SQL que está aqui. E essa instrução SQL, ela vai ser aberta no meu banco de dados MDB que foi inicializado anteriormente. Como é um insert, ele vai fazer essa insert direto no meu banco. Ele não vai precisar eu não preciso mudar essa minha rotina. O que eu preciso fazer aqui é só fazer isso, ó, ln igual a ln mais 1 e call igual a 1, para que ele possa voltar a minha variável linha para a próxima linha da execução e a minha variável coluna vai voltar a ser 1 para que ele possa fazer o mapeamento certinho. Está pronto. No final de tudo isso, a minha execução já vai fazer a alimentação dos dados. Como funciona? Vamos depurar o código para ver se está tudo certo. E vamos executar pressionando a tecla F8. F8, ele está executando aqui inicializando as minhas variáveis. Deixa eu minimizar essa janela. Selecionou a célula 1 e vai fazer a abertura do meu banco. Perceba que não deu erro nenhum, ou seja, o meu banco de dados já está aberto. Faça enquanto linha, veja só, linha 2 for menor ou igual à última cell.row. Poxa, esqueci de definir a minha última célula. Então não tem problema, eu faço isso aqui, set última cell igual w.cells w.rows.count vírgula 1.end xlup. Legal, você já viu nas minhas aulas várias formas de definir a última célula. Essa é uma delas. Eu também poderia ter feito assim, ó, set última cell igual w.range a 1.048.576.end xlup, que faz a mesma coisa, ok? Você pode escolher o método que você quiser. Perfeito, só que como eu não defini a última célula, eu vou arrastar o meu ponto de execução uma linha acima, vou dar o F8, então a minha linha já foi inicializada. Qual é o valor da última linha? A linha dos 250.000. Então, F8, ele vai montar o meu primeiro insert. E olha que bacana, antes de executar, se nós viermos na janela de verificação imediata e dermos para ele exibir um SQL, nós vamos ver completamente o meu SQL aqui. Insert into tbdados, data, descrição, descrição 2 e descrição 3, os values. Quais são os values? Eu não posso quebrar a linha aqui, então vamos lá. Os valores serão a data 1/1 de 2000,
que é o da primeira célula, veja só. A descrição B390, por ser texto, está entre aspas simples. C3900 é por a coluna descrição 2. E a descrição 3 está aqui com as aspas simples e fechando o processo no final. Se nós copiarmos essa linha e executarmos no SQL, vai funcionar, mas lá no Access. Vamos ver se vai dar certo. Eu vou dar um F8. Prontinho. Ele abriu e já gravou essa minha linha. Se eu der agora um F8, F8 e fizermos o loop, agora ele vai gravar os dados da linha 3, coluna 1, então ele vai fazer o insert de novo. Veja só, e ele está fazendo isso. Esse processo pode demorar um pouquinho, porque nós temos aqui exatamente 250 mil linhas. Para visualizar esse processo, o que nós vamos fazer? Application.statusbar igual a ln, só para que eu possa mostrar aqui na parte de baixo a linha que ele está executando. Vou dar um application, não preciso dar um application screen update igual off, né, igual a false, porque ele não vai mostrar as células sendo percorridas. Ele simplesmente está usando referências de linha e coluna numéricas. Vou pressionar a tecla F5, veja só. Vamos colocar aqui um do events. Pode ser que ele atrapalhe um pouquinho a gravação. Em todo caso, eu vou pressionar a tecla F5. Observe aqui na parte de baixo. Assim que a rotina terminar, vamos mostrar uma mensagem para o usuário aqui. Message box, processo concluído. F5, perfeito. Ele está rodando. Olha aqui na parte de baixo da tela. Note que essa forma de inserção de dados, ela é mais lenta do que aquela que nós fizemos anteriormente. Bom, como nós estamos apenas a 1% do processo e vai demorar bastante, eu vou interromper. Para interromper um código VBA é só você dar Ctrl Break. Nós vamos fazer aqui a finalização. Teoricamente, se nós abrirmos lá o nosso banco de dados, vamos abri-lo. Se nós abrirmos a nossa TB dados, você vai ver os dados que estão sendo colocados. Olha só, data, a descrição, descrição 3, e ele fez a inserção de 3.742 registros, de forma simplificada. Então, essa é a primeira aula. Como fazer para adicionar, duas formas diferentes de como você pode adicionar dados no banco de dados do Access, e a partir dessa adição do Access, nós vamos ensinar, né, nós vamos aprender na próxima aula como você pode importar esses dados da sua tabela para suas planilhas do Excel. Então, se você não teve oportunidade, assista a aula que eu gravei ao vivo lá para o canal da Karen, onde eu conto um pouquinho da minha experiência profissional, conto um pouquinho do que me motivou a criar o meu canal de vídeos, e também eu explico os 4 processos de abertura de banco de dados. Essa é a primeira aula, então eu ensinei você a criar essa tabela, fazer a exportação dos dados através de um insert no VBA, e também com a importação direta do banco de dados, né, na tabela, usando o Access. Na próxima aula eu vou explicar para vocês a primeira forma de importar isso para dentro do Excel, utilizando os dados externos. Você já é inscrito no canal? Se não, então clique aqui no botãozinho na parte de baixo em inscrever-se, acompanhe o lançamento, as novidades, toda a publicação de novidades do canal, você vai receber um e-mail. Não há possibilidade de eu fazer spam, porque eu não sei o seu e-mail, quem faz essa notificação é o próprio Google. Então você conseguirá acompanhar e ter acesso a todas as novidades. E também compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos que eu tenho lá no meu canal, já são 479 vídeos com esse que você está assistindo agora, para que mais pessoas possam ter acesso a esses conteúdos de informática e qualidade. E, é claro, tenha acesso a grandes ferramentas, a grandes soluções utilizando o Excel, essa ferramenta que eu adoro tanto. Espero que tenham gostado dessa aula. Nos vemos então no nosso próximo encontro. Um abraço, até lá.